existe um órgão esquecido dentro de você que você negligencia e que pode estar causando seus problemas de saúde? Sim, os micro-organismos que vivem dentro de você e principalmente no seu intestino. Parafraseando Hipócrates, o pai da medicina ocidental, todas as doenças começam no intestino. Então, vamos aprender a cuidar desse órgão esquecido que é a sua microbiota intestinal. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraça e essa é a minha forma de te educar sobre saúde e nutrição com o que há de mais recente na literatura médica científica. Se você não conhece o canal, comece se inscrevendo no canal e apertando o sininho para receber as atualizações. Além disso, comenta, compartilha e dá um like. Gostando ou não gostando, você ajuda o canal a crescer. Interaja, que a nossa mensagem vai ser mostrada para mais pessoas pelo YouTube. Aproveite o vídeo. Fibra é o que alimenta a nossa microbiota intestinal. Existem em média 38 trilhões de micro-organismos dentro de você. Não só bactérias, mas arqueias, vírus, fungos, protozoários, sim, até mesmo vírus tem dentro de você. E a microbiota fica espalhada pelo corpo inteiro, né? Ou seja, sua boca tem uma microbiota, sua pele tem uma microbiota e tudo que você faz, petroquímicos sintéticos, etc., estilo de vida, influenciam na sua microbiota. 37 trilhões residem no seu intestino e a parte mais importante da sua microbiota é a intestinal. Nós precisamos entender a terminologia, microbioma e microbiota. Bioma seria os genes das bactérias, ou seja, existem muito mais genes dentro de você de micro-organismos do que genes humanos. E microbiota são as bactérias em si. Em termos de microbiota, são 10 vezes mais micro-organismos do que células. São em torno de 3 trilhões de células e 38 trilhões de micro-organismos, o que nos torna organismos híbridos. Ou seja, nós somos mais micróbios do que seres humanos. E mais bizarro ainda é você não se importar com seu eu microbiano. Sim, não se importar e não cuidar dos micro-organismos que coabitam em você e formam um processo simbiótico, porque eles são demasiadamente importantes para a sua vida e saúde. O mais interessante é que eles nos colonizam desde o parto, ou seja, quando você sai pela vagina da sua mãe, sim, os micro-organismos do intestino dela colonizam, assim que você vai nascer, a vagina dela, para quando você passar pela vagina você ser microcolonizado, e eles influenciam ao longo da sua vida no seu desenvolvimento anatômico, fisiológico e imunológico. E nós sabemos que crianças que nascem de cesárea não têm essa microcolonização das bactérias vaginais e por isso tem prejuízos no sistema imunológico e provavelmente nos outros sistemas também. E como equilibramos essa microbiota? Somos literalmente um ecossistema. Pense na natureza. Você precisa de biodiversidade, ou seja, diferentes tipos de plantas e animais para equilibrar aquele ecossistema. Da mesma forma, você, dentro de você, precisa de diferentes tipos de micro-organismos para ser saudável. Como a gente coloniza ou mantém uma boa população de micro-organismos benéficos? O que nós sabemos a nível científico é que bactérias patogênicas, patobiontes, gostam de gordura e proteína animal. Bactérias benéficas, simbiontes, gostam de fibras e carboidratos. Então, uma dieta plant-based, ou seja, uma dieta baseada primariamente em plantas, tem sido correlacionada com melhor microbiota, uma microbiota mais saudável. E quanto mais variada a dieta é de plantas, mais saudável é essa microbiota, mais diversificada. Porque
porque é como se cada tipo de bactéria se alimentasse por um tipo de fibra. E quando nós comemos cada tipo de alimento, nós alimentamos cada tipo de bactéria. Então, quando você para de comer tomate durante muito tempo, as bactérias do tomate, que podem ter inúmeros efeitos benéficos que ainda não são devidamente descobertos, começam a morrer. Então, é isso que a ciência tem mostrado. Quanto mais diversificada a sua dieta é em plantas integrais, mais saudável é a sua microbiota. Mas, como eu falei, todos os fatores de estilo de vida influenciam ela também e não negligenciem no resto. Mas o que as pessoas se enganam muito é que, na verdade, na atualidade, todo mundo que já percebeu que a microbiota é um órgão importante a ser cuidado, foca-se em probióticos. A indústria dos probióticos se tornou algo muito forte. É venda, 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 lucro e suplementos. Ou seja, suplementos, porque a pessoa sempre pensa em tomar um probiótico para se cuidar. Mas o que ela não sabe é que quando você toma um probiótico, é uma cepa de micro-organismos, ou seja, um tipo só ali. E quando elas vêm numa cápsula, são micro-organismos vivos. Você não sabe se eles continuam vivos, né? Você não sabe a procedência, você não sabe várias coisas dali. E a gente ainda não entende tanto de microbiota intestinal para acreditar que só tomar uma cápsula de probióticos e sua microbiota vai ser realmente devidamente cuidada e colonizada. Por que não confiar em plantas? A forma que nós obtemos nossos pré-bióticos e nossos probióticos ao longo de milhões de anos. Porque uma simples maçã tem mais de 100 milhões de micro-organismos dentro dela, na casca dela. E são micro-organismos naturais, ou seja, são vários tipos de micro-organismos vindo da fonte original que nós evoluímos. E aí a pessoa toma probióticos achando que é só isso, né? Pode esquecer atividade física, exercício, estresse, sono e por aí vai, né? Porque ela está comprando saúde numa cápsulazinha. Então vamos entender o termo disbiose e eubiose. Disbiose, um desequilíbrio da microbiota intestinal. Eubiose, um equilíbrio dessa microbiota. A disbiose, essa desarmonia da flora bacteriana intestinal, reduz a capacidade de absorção dos nutrientes e causa carência de vitaminas. Este desequilíbrio é causado pela diminuição do número de bactérias boas no intestino e aumento das bactérias capazes de causar inúmeras doenças. Então, temos o termo pré-biótico, ou seja, antes da vida. São carboidratos não digeríveis, fermentáveis, que são comidos pela sua microbiota intestinal e fornecem substâncias benéficas e permite a formação de uma microbiota saudável, que inibe a formação das bactérias da microbiota não desejável, das bactérias patogênicas, ou seja, sem ter micro-organismos dentro de você. A questão é, quem está ganhando, o bem ou o mal? As bactérias benéficas ou patogênicas? E esses pré-bióticos, ou seja, as fibras alimentares dentro dos alimentos da natureza, das plantas, lembrando que alimentos de origem animal não contêm fibras, são o que auxiliam os probióticos, ou seja, probiótico a favor da vida. São micro-organismos benéficos que produzem metabólitos, substâncias benéficas ao nosso organismo que auxiliam no controle de doenças, auxiliam no controle da sua glicemia, até mesmo protegendo o seu cérebro, a sua barreira hematoencefálica, a barreira entre o sangue e o cérebro. Tem inúmeras funções benéficas e tem os pós-bióticos, o novo termo na ciência, que praticamente todo mundo desconhece, que são esses subprodutos, esses metabólitos que os probióticos fornecem. Principalmente são os ácidos graxos de cadeia curta. Então, a nível científico, nós sabemos que uma dieta plant-based ou uma dieta mediterrânea saudável é a principal forma de povoar devidamente sua microbiota, de cuidar dela. Porque o seu eu microbiano precisa ser alimentado. Quando nós não alimentamos nossas bactérias, quando nós não cuidamos dela com o alimento delas, que é a fibra que vem na banana, no alface, no tomate, no brócolis, quando nós alimentamos elas, cuidamos delas e não matamos nosso eu microbiano de fome, elas nos alimentam de volta.
com esses subprodutos, com esses metabólitos, ou seja, cocô de bactéria que faz inúmeros benefícios à sua saúde, desde proteção de câncer, saciedade, controle glicêmico, auxiliando o sistema imune e por aí vai. Mas aditivos alimentares como conservantes, adoçantes, corantes, práticas agriculturais como agrotóxicos, antibióticos, hormônios sintéticos, perda da biodiversidade de alimentos, ou seja, quando a gente come uma dieta muito monotípica, como os seres humanos consomem na atualidade, hiperesterilização do nosso meio ambiente, ou seja, a gente vive em ambientes estéreis, mortos. Uma casa praticamente não tem planta, não tem nada vivo. Tudo é industrializado dentro de uma casa. Desde a tinta da sua parede, o tijolo que constitui sua parede, o seu computador, o chão, tudo leva petroquímico e isso é um ambiente hiperesterilizado. A falta de contato com a natureza e com o solo, cronodisrupção, quebra do parâmetro do relógio biológico, ou seja, o seu relógio biológico, o horário que você come, o horário que você dorme, o horário que você vê luz, também influencia a sua microbiota. E medicamentos são fatores que também são responsáveis pela desbiose e pela alteração da microbiota em geral e perda da biodiversidade dos micro-organismos. Então, sua microbiota influencia em toda a sua saúde, em todo o seu corpo. E cuidar do seu microbioma é importância demasiada. Aprendeu algo com o vídeo? Gostou? Você sabia disso tudo sobre a microbiota intestinal? O quanto ela é importante para você? Comenta aqui embaixo. Se gostou, se inscreve no canal, aperta o sininho, compartilha, dá um like. E se eu posso te ajudar como nutricionista clínico, fica ligado nos nossos 7 livros já publicados, meu atendimento nutricional online, 3 cursos culinários online e retiros sempre de janeiro e julho comigo aqui no Espaço Saúde Frugal. Muita, mas muita saúde frugal, fibra e cuidado com o seu eu microbiano. Vai pagar os dividendos te protegendo para o resto da vida. Proteja suas bactérias.